empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7 com Cris Magalhães. Boa tarde, ouvintes da Paiquerê 91,7. Deus abençoe seu sábado. Está no ar mais uma edição do Mulheres na Paiquerê 91,7. Esta é a edição de número 74. E mais uma vez aqui, neste sábado maravilhoso, quero agradecer a sua audiência. Obrigada por ficar ligadinho aqui no nosso programa. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante que merece muito a nossa atenção. Setembro é o mês da vida. O Setembro Amarelo, ele nasceu como uma campanha mundial de prevenção ao suicídio. E o mês de setembro ele foi escolhido porque em 10 de setembro é lembrado o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, instituído pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. A cor amarela, ela se tornou símbolo de esperança e valorização da vida. Isso aconteceu em memória do Mike M., um jovem norte-americano que em 1994 ele tirou a própria vida aos 17 anos. Ele tinha um carro Mustang amarelo e durante o seu velório os amigos e os familiares distribuíram fitas amarelas com a mensagem: se você precisar, peça ajuda. Esse gesto inspirou então o movimento e ganhou o mundo. No Brasil, a campanha foi lançada em 2014 pelo CVV, o Centro de Valorização da Vida, em parceria com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, desde então, o país inteiro se veste de amarelo em setembro, para lembrar que falar sobre saúde mental salva vidas. E o Setembro Amarelo nos convida para refletir sobre a importância de falar, de ouvir e acolher, porque o silêncio pode pesar, mas a escuta pode salvar. E hoje, no Mulheres na Paiquerê 91,7, nós vamos conversar sobre o poder da escuta, da rede de apoio na prevenção ao suicídio. E para esse bate-papo, eu convidei a Analice Fujimoto, que é professora da Unifil, bacharel em Psicologia e Teologia, com MBA em Coaching e especialista em saúde mental e em Psicologia Psicanalítica. Então, é uma voz preparada e sensível para nos ajudar aí a enxergar caminhos de cuidado e de esperança. Olá, Analice, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, é um prazer, Cris, estar aqui com todos os ouvintes aí da Paiquerê, né? E que tema importante. Até começando assim com uma questão que eu falo assim, eu adoro essas questões que aparecem nas redes sociais, né? Que uma pessoa falou assim que ele não concordava com a campanha, né, do Setembro Amarelo, e porque não deve ser um mês, né, para pensar saúde mental. A princípio dá para a gente pensar assim, não, ele tem razão, mas quando você estuda sobre a campanha, em nenhum momento, né, os criadores trabalharam nesse aspecto, pelo contrário. O objetivo deles era criar, né, uma voz através de, infelizmente, uma tragédia como essa do Mike, né? Sim. Mas criar um canal de uma voz para poder tirar esse estigma sobre a saúde mental, né, que realmente ainda traz esse preconceito, né. Então, assim, quem sabe pensar que o Setembro Amarelo, né, é uma voz em um único mês para pensar o ano inteiro, né. Exatamente. Com ações, com escuta, que é o que nós vamos falar aqui, né, Cris, e agradeço demais esse convite. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de tê-la aqui no nosso programa, falar sobre saúde mental, que é algo tão importante. E nesse mês de setembro, onde a gente trabalha bastante essas questões de conscientização, é muito importante a gente falar sobre isso. Claro, é um mês para a gente poder dar destaque, mas isso tem que acontecer diariamente, né, na nossa sociedade. E como você explicou, cada vez mais isso tem ganhado voz, até pelo próprio estilo de vida, algo que a gente também vai falar aqui. Mas por que você ainda acha que é tão desafiador falar sobre suicídio? Bom, tem vários, eu falo assim, muitas pessoas trazendo algumas
perspectivas aí, né? Que parece que é um assunto velado, né? Não é possível falar sobre suicídio. Algumas pessoas dizem, né? Eu vi várias vozes aí comentando o seguinte, né? Uma das premissas aí que eles trabalham é a seguinte: não podemos falar sobre o suicídio porque isso pode, né, provocar o desejo do suicídio. Né? Eu achei isso engraçado, mas pode acontecer mesmo quando você vai estudar, por exemplo, a influência das redes sociais, a influência, por exemplo, de séries de TV, né, que podem trazer aí numa pessoa que está fragilizada, né, já tá emocionalmente, passando por um momento sensível. Sim, né? Aí ela vê aquela situação e ela pode ser realmente influenciada por, nossa, eu acho que isso também seria bom para mim. Então, talvez por conta disso, eles falam realmente que não vamos falar sobre isso, vamos manter esse assunto como um assunto velado. Só que a própria história, né, do Mike, tá aí a grande questão, né, Cris? O que acontece? O que os pais, né, você brilhantemente já apresentou, mas trazendo isso, né, como uma retomada para a gente responder. Os próprios pais do Mike fizeram o quê? Cartõezinhos, né? Se precisar, né? Sim. Né? Peça ajuda. Então, e eles se questionaram, e se nós tivéssemos chegado 7 minutos antes? Né? Então, assim, e aquilo depois, se você ouvinte, né, quem estiver escutando, for estudar, o que aconteceu isso? Um efeito cascata, só que de maneira positiva, sim. Né? De influência, assim, nossa, eu estou sofrendo, então eu não preciso chegar, né, à tragédia. Nesse ponto, eu posso pedir ajuda. Exatamente. Então, aí a gente tem eu falo assim, um evento trágico que trouxe, de certa forma, uma cascata que a gente chama positiva de influência, né? Sim. E como que você enxerga a importância de trazer um assunto como esse num programa como o nosso para mulheres? Bacana essa pergunta, né? É muito interessante porque, assim, bom, o que eu entendo, né? Que as mulheres, elas têm, né, essa afetividade, apesar de algumas falarem que não, né, se defenderem, mas a mulher, ela tem essa questão, né, da delicadeza, né, ela da espontaneidade, da transmissão que é passada para nós de afetividade. Por exemplo, a mulher é ela que ensina a questão dos afetos para os filhos, né? Sim. Quando está ali, o filho, bebezinho, vai se desenvolvendo, a mãe, ela tem esse papel crucial em desenvolver, né, a afetividade do seu filho, né, do seu bebê. Então, eu acho que para a mulher falar sobre isso, né, eu acho que tá ali por trás uma delicadeza, de sensibilidade que a gente pode ter um pouco mais apurada, né, do que o homem. Sim, a mulher já é vista como a que cuida, a que acolhe. Exatamente. A que às vezes tem mais empatia, mais sensibilidade, trabalha mais as emoções, né? O homem já é mais racional, a mulher já tem essa coisa mais emocional. Então, sim, isso é tratado também de forma diferente nas relações, né? E nos apoios também. E às vezes até não enxergar as situações, né? Sim, e eu acho interessante falar sobre isso, né? Por quê? Porque a gente ouve bastante sobre isso, né? A mulher é só emoção. Nossa, parece que a mulher não tem razão, né? Só emoção. Sim. Mas eu falo que é isso que traz essa beleza, né? Da questão da mulher ser mais acolhedora, mais afetiva. E por que não dizer que a mulher, ela pode transmitir essa segurança, né? Quer ver uma coisa interessante? É óbvio que isso, não estou dizendo que é uma visão generalista, né? Mas quando a gente pensa em profissão da psicologia, qual que é a maior parte, né? Homem ou mulher? Lógico que tem vários homens aqui, olha, homens, não estou aí diminuindo ninguém, mas assim, a maioria vem mais com a questão das mulheres mesmo, né? Porque a mulher tem mais essa característica de ouvir, né? De escutar mais, de ter mais empatia. Sim. Bom, e falando em empatia, o que significa, que se fala muito na questão até da conscientização, do Setembro Amarelo,
né, essa conscientização e essa rede de apoio. Quando a gente fala em escutar com empatia, o que isso significa, Ana? Ó, eu vou traduzir isso de uma maneira que eu ensino isso para os meus alunos, tá? Sim. Que eu falo assim, olha, eu tenho uma percepção de empatia diferente do que dizem por aí, porque falar que empatia é se colocar no lugar do outro, né? O que eu entendo na minha experiência? Que você jamais vai conseguir se colocar no lugar do outro, você não é o outro, né? Mas a gente pode pensar em empatia no sentido de se compadecer, dessa compaixão, né, de estar ali com o outro como presença. Eu falo assim, inclusive, né, uma das coisas na minha rede social, o que é para mim psicoterapia, por exemplo, é segurar o coração do outro com os ouvidos. Eu acho que isso retrata para mim o que é a empatia, sabe? Que é escutar mesmo, sabe, com o coração, né? A dor do outro. Porque... Que a psicologia faz isso perfeitamente, de forma brilhante. Sim. E como tem sido trabalhado isso também, porque nos últimos anos a gente tem ouvido bastante sobre a questão das terapias. Sim. Que antigamente eu acredito que não era tão aberto isso, as pessoas não tinham muito, talvez até por falta de conhecimento, as pessoas não tinham essa questão de trabalhar essas emoções dentro de de uma terapia. Existencial, né? Sim. Também. Sim. Né? Eu acho que é discriminação, né? Eu acho que já que a gente está falando sobre isso, né? É que ficou muito estigmatizado por muitos anos que a psicologia era para loucos, né? Exatamente. E criou um grande estigma sobre isso, então até hoje, né? Em alguns meios ainda, as pessoas, quando alguém faz uma indicação, até sugere, olha, acho que você precisava, né, ir ao psicólogo. Não sou louco. Né? E não vai para psicoterapia quem é louco. Sim. Né? Vai quem tem consciência que precisa, né? Você falou de escuta, dessa escutar com empatia. Como que a gente faz para ajudar alguém que está em sofrimento apenas com essa escuta? Engraçado isso, né? Porque eu falo que eu ensino isso para os alunos de psicologia, mas eu já dei SOS em saúde mental. Eu falo assim que a escuta é mais importante do que a fala. Por quê? Porque eu sempre falo, não tem o que falar, não fala. Mas a sua escuta, e mais do que a escuta, a sua presença, né, ela fala muito mais do que qualquer outra coisa, né? Então, assim, a pessoa, olha, eu estou estudando um pouquinho de física quântica, né? Então, o que a gente entende? Que nós somos compostos de energia. Se você emite uma energia que a gente chama, né, pela psicanálise de pulsão de vida, o que vai acontecer? Ali, aquela pessoa, por mais que você não fale, que você apenas a escute, ela está sentindo mais do que a sua voz, ela está sentindo a sua presença cheia de energia e cheia de afeto. A gente pode dizer tipo aquele calor humano? Sim, traduziu perfeitamente, o calor humano, né? E onde tem essa energia, não tem como não ser afetado, concorda? Se o mal afeta, imagina que o bem também afeta. Sim. E como isso cresceu nos últimos anos, assim, o número até de suicídios, de problemas emocionais, numa era que o que mais a gente faz é ter informação, ter a acessibilidade de ter um psicólogo, de terapias e principalmente até tratamentos não só psicológicos, como psiquiatras, até ali o uso de remédios. Hoje a gente tem tudo isso muito acessível. E num momento que a gente tem tudo isso tão acessível, mas as pessoas estão tão doentes, estão tão fragilizadas, né? E aí entra, talvez, a falta de calor humano, pode ser também? Que acontece isso, você que acompanha isso nos consultórios, talvez o celular tenha nos distanciado das pessoas, as relações têm ficado cada vez mais frias, e nós como humanos precisamos desse calor humano? O tempo todo, né? Sim. Nós somos seres relacionais.
né? Eu falo assim, você abriu uma grande caixinha aqui, né? Que daí pra gente ficar discursando aqui bastante coisa, mas vamos tentar entender um pouquinho isso. Bom, quando a gente nasce, o bebê humano, ele não consegue sobreviver sozinho. E assim, ali naquela relação inicial, tem que ser carregada de afeto, porque é nessa base que eu falo inicial, primordial, que nós aprendemos a afetividade, né? E a entender que somos aceitos, né? Que somos amados, entendeu? Sim. Então, aí eu falo assim que tá a grande questão, né? Então, por que tá acontecendo tantas coisas? São os fatores de risco que você falou. O que desencadeia, né? São fatores de risco, possivelmente falhas ambientais. Obviamente, nós estamos sendo afetados também pela cultura, pela sociedade, pela tecnologia, que é o quê? Tudo isso vai gerando o quê? Fragilidade emocional, né? Tem as questões benéficas, mas tem também as maléficas, né? Sim. Bom, diante disso que nós falamos, as pessoas hoje estão sofrendo enfim, né, de problemas emocionais, depressão e tantas outras questões. Quando que a gente precisa ficar alerta que alguém próximo a gente está precisando de ajuda, precisa de ouvido, mas a gente precisa ir para um breve intervalo e na volta você me responde. Então fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. No próximo bloco tem muito mais informação sobre Setembro Amarelo e respondendo a essa pergunta. Já, depois do intervalo. Estamos de volta com Mulheres na Paiquerê 91,7 e hoje recebendo a psicóloga Ana Alice Fujimoto, especialista em saúde mental, e nosso bate-papo é sobre Setembro Amarelo. Bom, no intervalo, antes do intervalo, eu deixei uma pergunta para Ana Alice, que quais são os sinais de alerta quando que a gente tem que perceber que alguém próximo da gente precisa ser ouvido? Bom, fatores de risco, né? Quando a gente fala em saúde mental, né, a gente precisa entender qual a condição daquela pessoa. Geralmente, quando a gente vai perceber se é no contexto familiar, quando aquela pessoa tá mais quietinha, parece que não desperta mais interesse que tinha, né, no seu cotidiano, perda de interesse, né, pelas coisas e características mesmo. Isso é critério para diagnóstico, né, tanto de algumas patologias aí. Mas a gente usa essa mesma questão para orientar famílias, né. A pessoa, ela tá mais calada, perda de apetite ou aumento de apetite, né? Quer ficar mais isolada. Você percebe que até a higiene, né, pessoal tá ali mais comprometida, né? Então, são sinais que a pessoa vai demonstrando, né? Então, assim, e às vezes a gente fala assim, como que a gente vai fazer essa ajuda? Presença. É sempre estar monitorando, é sempre perguntar se está tudo bem, né? Porque a gente nunca sabe aqui dentro, né? Como a pessoa está sendo... A gente chama isso de pensamentos negativos e intrusivos, né? Não sabemos que tipo de pensamentos está assombrando aquela mente, né? Então, assim... Eu já ouvi várias questões aí que eu acho interessante de até pontuar. Tem pessoas que falam assim, fulano tá assim, mas é porque quer chamar a atenção. E eu acho essa fala um pouco descabida, porque assim... Quem está sofrendo não está pensando se ela está chamando a atenção ou não, entendeu? Ainda bem, tem gente que tem dificuldade em externar e tem algumas pessoas que externam muito. Então, enquanto está externando também é importante, porque é mais fácil monitorar, é mais fácil entender a situação. Eu falo assim que o mais difícil é quando a pessoa não fala. Porque quando a pessoa está falando, você está conseguindo ouvir essa fala e na psicologia a gente vai traduzindo, interpretando. Né? Agora, quando a pessoa não fala e ela se isola, isso é um grande problema, porque você não sabe o que está se passando na cabeça dessa pessoa, né? E eu falo da questão de chamar a atenção
Porque eu sempre falo assim, né, que às vezes até em palestra com pais, né, os pais falam assim dos seus filhos: ah, mas o fulano só quer chamar atenção. Aí eu devolvo para eles: está conseguindo? Porque se a pessoa, o adolescente, está querendo chamar atenção, então significa que o outro tem que conseguir dar essa atenção, concorda? Sim. Né? Então, assim, porque se tá querendo chamar atenção, porque, ai, nossa, e não sei o quê, aquelas coisas de adolescente, eu falo, não é, gente. Temos que ficar atentos, porque nós estamos lidando com uma fragilidade emocional imensa, e os estudos, inclusive da OMS, mostram a questão da faixa etária, né, da maior incidência de suicídio. Que começa ali bem na adolescência. Porque tá com ali, o que está acontecendo na adolescência? Formação de identidade. Sim. Né? Então, assim, tudo isso vai gerar muitos conflitos. A fase de desenvolvimento, fase hormonal, são tantas características, tantos pontos para a gente poder avaliar. E, claro, o ambiente também. O ambiente também, né? Sim. Até porque, eu falo assim, se a gente está falando da adolescência, o que sugere na adolescência? Formação de grupos, de identificação, né? Sim. Então, assim, se esse ambiente, de certa forma, falhar, vai acontecer o quê? Uma fragilidade maior ainda, né? Mas é óbvio que a gente está colocando aqui de uma maneira geral, mas eu falo assim, é muito mais minucioso, né? Tem que se estudar um pouco mais essa questão, porque tem a formação, por exemplo, de cada indivíduo. Sim. Você tem um funcionamento psíquico, eu tenho outro. Sim, até pelas experiências de vida, ambiente que cresceu, que viveu, a forma como foi estimulado. Então, cada pessoa é única. Tudo isso. E cada um enfrenta, às vezes, a mesma situação dentro da mesma família de formas diferentes. Exatamente. E é o que a gente fala, assim, né? Que a partir do momento que a gente enxerga uma pessoa, né? Que construiu ali, né? Uma identidade, uma personalidade mais frágil, ela tende a sofrer mais com as pressões do externo, né? Da realidade que ela vive, né? Agora... É uma pessoa que levou muita pancada na vida, parece que se torna mais resistente mesmo. Eu falo assim, nem sempre, sabia? Porque a gente tem isso, né? Até as pessoas falam, nossa, mas a tal pessoa, né, lida com formas de enfrentamento mais positivas, né? Que é o que você está falando. Realmente. Mas a grande problemática é que nós estamos todos agora vivendo nessa sociedade muito, eu falo assim, acelerada, e que nós mesmos, né, e a gente pensa assim, agora parece que está todo mundo desenvolvendo transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, TDAH, todo mundo tem TEA, está descobrindo TEA agora, né, todo mundo tem alguma coisa. Todo mundo tem alguma coisa. Eu falo assim, bom, tá tudo bem descobrir, né, importa saber que somos humanos, né. Sim. E sempre nós vamos encontrar uma saída, né? Sim. É isso que eu defendo, né? Bom, nosso programa é para mulheres, claro que tem homens que nos acompanham também, mas basicamente falando com esse público feminino, que eu tenho bastante contato e como mulher também, escuto muito de muitas pessoas próximas e amigas que estão vivendo esse momento muito delicado com os filhos. E algumas até me perguntam, como que você fez, né, com 4 filhos, como que você conseguiu lidar com fases diferentes, emoções? Claro, não tem, como você disse, cada pessoa é única e cada um vai enfrentar dentro da mesma família de formas diferentes. Mas quando que essa mãe ou esse pai que nos escuta precisa ficar atento com aquele filho adolescente que às vezes passa muito tempo no quarto jogando ou no celular, não quer falar com ninguém. Na nossa fase a gente saía pra rua, brincava de bola, de bets na rua. Nossa, e agora antes os pais falavam assim, entra, né? Brigava, entra, fica dentro de casa, que a gente tava sempre na rua brincando, né? Agora parece que os pais falam, sai do quarto, sai, vai ver gente, faça amizades. As pessoas estão mais reservadas, mais, principalmente os adolescentes, de uma forma geral, estou dizendo. Claro que tem casos e casos, mas eu tenho ouvido muito sobre isso. E grande parte desses adolescentes estão passando por problemas emocionais. Quando que esse pai precisa ficar alerta? De dizer, aqui realmente não, isso daqui não é só um hábito, aqui pode ser uma depressão, pode ser alguma outra coisa.
Eu sempre falo assim que quem mais conhece seus filhos, estou falando, né, dos pais que a gente considera suficientemente bons, né? Quem mais conhece seus filhos são os pais, né? Mas algumas coisas dá pra gente pontuar, né? Por exemplo, eu fui dar uma palestra numa igreja há um tempo atrás e foi justamente para essa questão, né? Meu filho agora está adolescente, o que eu faço com tanta coisa acontecendo, e eu tenho medo porque eu não sei como estar educando os meus filhos. Então eu fui convidada para essa palestra e eu fiz ali alguns apontamentos. Por exemplo, se seu filho saía, tinha mais, apesar de estar, né, desenvolvendo a adolescência, cada tempo é uma estação diferente, né, na vida do adolescente, mas é pensar o seguinte: bom, meu filho falava, agora não fala mais. Meu filho sentava à mesa para comer junto com a família, também não quer mais. Isolamento, né? Irritabilidade constante. Aquele adolescente que só quer dormir, fica só dentro do quarto. Sim, apesar de que dormir, né, que eles falam, né, tem uma pessoa que eu conheço que fala, mas é porque precisa dormir para desenvolver. Mas eu falo assim, tudo que é demais, gente, precisa ser visto, né? Então, assim, os exageros é que a gente tem que compreender como um sinal, né? Eu lembro que depois dessa palestra, alguns pais vieram me abordar, inclusive perguntando: Ana, olha, meu filho está fazendo isso, você acha que é normal? Né, perguntando algumas coisas, justamente como você falou, olha, a gente saía, na verdade nossos pais falavam, entra agora. Agora os pais estão falando, sai, pelo amor de Deus, né, vai ver gente, né? Então, assim, a gente costuma ver muito esse isolamento, né, esse isolamento do jovem ficar só no quarto, porque agora os amigos são virtuais, né? Então não precisa sair do quarto. Sim. Mas é aquela questão de você ter eu falo assim, um certo discernimento para com os exageros, né? Se o seu filho não fazia aquilo e agora está fazendo, tem que verificar. Sim. Né? E durante todo esse processo, por que há essa rede de apoio, quando a gente falou no início ali, da rede de apoio, da família, dos amigos, dos colegas também, por que é tão decisivo na prevenção? Você falou uma coisa bem importante. Eu ensino isso para os meus alunos quando eu estou dando supervisão de clínica. Eu falo assim, na psicologia, vou falar através da psicologia. Na psicologia, a gente só tem uma possibilidade de quebra de sigilo, né? Sim. Porque a gente não pode falar de maneira nenhuma o que está acontecendo, porque é a particularidade do nosso paciente ali. Mas só existe uma possibilidade quando há risco. Risco em relação à própria vida, né? E o que eu ensino e o que a gente precisa entender? O discurso, né? Vamos supor que você é aqui minha amiga e de repente você fala assim, Ana, eu perdi totalmente minha vontade de viver. Não quero mais viver. Porque eu acho que se eu não vivesse, né, não traria tantos prejuízos. Então, eu estou relatando aqui ao vivo, né? Mas é algo que tem que chamar a nossa atenção, né? Então, assim, uma pessoa que relata uma coisa tão profunda, a gente tem que entender isso, né? E eu falo assim que os melhores amigos são os fofoqueiros. Sim. Sabe por que são os fofoqueiros? Você fala assim, mas eu não quero ter uma amiga fofoqueira. Porque o fofoqueiro vai lá contar pro pai e pra mãe daquela pessoa. Mesmo que essa mesma amiga saiba que aquela pessoa tem problema com os pais, vamos colocar uma situação hipotética, o que vai acontecer? Ela vai lá e fala assim, a fulana tá com umas ideias aí doidas, hein? Tá falando que não quer mais viver, uns pensamentos ruins, né? Então, assim, isso que é rede de apoio. É você quebrar ali o sigilo, né, da amizade, porque você está preservando. E na clínica, né, na minha profissão, quando eu recebo um paciente, principalmente com um fator de risco grave, eu já aviso na primeira sessão, preservando, né, eu falo assim, as questões mais particulares do paciente, eu sempre aviso, olha, em caso, né, de situação que você me aponte que não está muito bem,
eu vou então acionar a sua família. Né? E você precisa fazer isso. Sim, né? sim. Essa é a rede de apoio. Sim. E as pessoas não precisam ficar com receio, porque o falar também, principalmente os amigos, têm bastante importância nesse processo, porque às vezes, principalmente os adolescentes, eles vão ter mais liberdade em falar com pessoas da mesma idade, os amigos, ou até um outro parente, do que às vezes com o próprio pai, porque às vezes tudo pode ter desencadeado, às vezes, de uma própria relação ruim com os pais, principalmente a gente vive uma geração agora enfim, famílias diferentes, que os pais são separados, né, casaram novamente, às vezes tem uma certa situação dentro de casa que às vezes ele não fica com receio de relatar, vai falar com um amigo. Por isso que há a importância também dessa rede de apoio desses amigos próximos. E, lógico, não precisa falar o que acontece, mas preservando a situação, assim como, né, a psicologia orienta, mas dizendo para os pais assim, a importância deles estarem atentos. Né? Eu vivi isso muito próximo da minha família, um amigo do meu filho, e, enfim, eu acredito que faltou também isso, porque as pessoas às vezes acham assim, a pessoa não é capaz. É capaz sim, a gente precisa estar atento, porque as pessoas no momento de fragilidade, uma fuga, né? E acaba, às vezes, achando assim, não é dessa vez, ele só estava triste. E a gente precisa ficar realmente atento aos sinais. E sabe uma coisa que você falou, Cris, que eu lembrei? Eu lembrei que houve uma situação também, né, de alunos mesmo, chegando, compartilhando o que uma amiga tinha relatado, né, sobre essa possibilidade. E eles chegaram chorando para mim. E eu falei assim, não, fiquem calmos que nós vamos acionar a família. Gente, não existe outra possibilidade, sabe? Mas fulano vai ficar bravo porque compartilhou comigo. Não está correndo risco de vida, a gente não vai pagar para ver, entende? A gente tem que fazer a nossa parte. Né? E se a nossa parte envolve, como eu disse, ser fofoqueiro, falar, né? Não tem problema. Precisamos ficar atentos com as atitudes e agir rápido, porque provavelmente a falta dessa ação pode sim acarretar algo mais sério. E aí depois não tem o que fazer. Assim, e outra coisa que você falou, né, pontuando aqui, que para quem está em sofrimento psíquico, é importante dizer que a pessoa, ela não pensa no suicídio em si, ela pensa em se livrar da dor emocional que está sendo intensa demais. Então, assim, quando a pessoa fala assim, nossa, eu não estou suportando mais essa dor, ela não tem ali naquela fração de segundos, né, que nossa, eu vou, né, ela não está inconsciente, tá, gente, não é isso, mas o que ela pensa ali é só em se livrar do sofrimento, né, que está pesando demais, né? Então seria mais ou menos isso em relação ao que a gente falou. Então todos precisam ficar atentos, todas as pessoas que estão próximas a essa pessoa que está dando sinais de que não está bem. E nós precisamos ser os bons fofoqueiros. Exatamente, os bons fofoqueiros. Se tem uma parte que é boa, é nesse sentido, né? Ser fofoqueiro nessa parte aí não tem problema. Mas é só nessa parte, viu, gente? É só em relação a isso mesmo. Bom, o bate-papo está muito bom, a gente está aprendendo muita coisa hoje com a psicóloga Analice, mas a gente precisa ir para um breve intervalo e na volta tem mais perguntas sobre saúde mental e Setembro Amarelo. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. É já, depois do intervalo. Estamos de volta com Mulheres na Paiquerê 91,7. Este é o último bloco do nosso programa de hoje sobre o poder da escuta e da rede de apoio na prevenção do suicídio. A gente falou tanta coisa aí no primeiro e no segundo bloco, aprendendo muito hoje com a psicóloga Analice Fujimoto. E uma coisa que a gente estava falando aqui nos bastidores, que até vou trazer novamente essa dúvida, essa pergunta, que muitas pessoas têm, inclusive pessoas próximas, relatam isso, que
os pais às vezes tentam conversar com os filhos, está entendendo que tem alguma coisa estranha, diferente, mas parece que esse adolescente tem, vamos falar adolescente, que dando um exemplo, mas pode ser qualquer pessoa de qualquer idade. Se essa pessoa próxima, ela tá sentindo, essa pessoa não tá bem, ela tá muito fechada, ela mudou a forma dela de agir, ela não, né, não conversa, ela não sai mais. E como fazer com que essa pessoa converse a respeito disso? Tá vendo que essa pessoa tá sofrendo? Como fazer ela se abrir? Aí você colocou uma questão que eu falo que é complicada, né? Se a pessoa já está assim, a melhor coisa, eu falo que é uma intervenção profissional mesmo, né? E você coloca como um adolescente, né? Então, assim, o que eu falo? Olha, o adolescente... ele ainda, né, obedece aos pais, né? Você vai no psicólogo porque eu estou agendando e leva. Deveria, né? Deveria ser assim, mas a gente sabe que hoje em dia os pais difícil. Não estão tendo muito poder sobre os filhos. Verdade. Então, eu percebo isso. Né? Na minha casa é um pouquinho diferente, mas eu sei que não é assim em todas as casas, né? As pessoas, às vezes os pais têm um pouco de dificuldade com os filhos adolescentes, os menores de idade. E impor, não... Você é menor de idade, você vai. Depois dos 18 anos, claro, é um adulto, se torna mais desafiador. Mas os pais precisam realmente impor, porque é uma situação de risco. Nesse sentido, eu acho que tem que imperar mesmo a questão da autoridade. Lógico que nesse primeiro momento, porque a gente está falando de uma situação de risco, né? Risco extremo, então não tem muito o que pensar. Sim. Né? Mas depois, agora, o que a gente pode ir trabalhando? Também vai, né, gente, eu falo da habilidade do terapeuta, né? Porque aí o que acontece? Eu falo assim, que a gente cria várias formas de ajudar essa pessoa a falar, né? Então, nós temos várias técnicas aí que nos ajudam a colocar a pessoa ali no centro para que ela consiga começar a se expressar. Pode ser que nas primeiras sessões, inclusive o próprio adolescente não quer falar, ele está lá porque foi obrigado, vai fazer birra, né? Porque está sofrendo também, né? Então, mas ele também vai ficar com muita raiva desse pai e dessa mãe inicialmente, mas aí o terapeuta... O papel do profissional que sabe lidar com essa situação. Exatamente, ele vai ali realizar o que a gente chama de uma condução diferente para promover esse espaço, né, de fala e de escuta, né, e vai quebrando isso. Eu lembro que eu já atendi vários adolescentes que chegavam e falavam assim, eu tô aqui porque minha mãe mandou. Mais ou menos assim, né? Tipo, eu não vou falar nada, eu tô aqui obrigada. Não vou falar nada. E aí, de repente, você coloca uma estratégia ali diferente, quando menos se espera, a pessoa fala, nossa, mas já acabou a sessão? Então, assim... É habilidade. Depois ele entende que é gostoso, é bom, ele faz bem para ele estar ali, poder se abrir, poder falar as emoções. Já teve algum caso que você começou a atender, a pessoa fala assim, não, eu não sei nem por que eu tô aqui? Ah, vários. Vários. E nesse... Tipo, meu pai que me trouxe aqui, obrigado, eu não vou falar nada e nem sei por que eu tô aqui, não preciso. Sim, e é muito interessante, porque, sabe por que você tá aqui? Não, meu pai ou minha mãe falou que eu tinha que vir. Ok, então vamos falar sobre isso. Por que você acha, no caso, que eu queria que você estivesse aqui, né? São coisas assim que a gente vai conversando e vai manipulando, né, em sessão, que a gente consegue acessar. Gente, né? manipulando do jeito bom. Do mesmo jeito da fofoca positiva. Manipulando significa na questão, né? Deixa eu explicar. Em psicologia, manipulando não a pessoa, o que a gente... O discurso para conduzi-la a informação, a falar a dar essa informação para você. Deixa eu trocar a palavra para não ficar mal, né? A gente vai conduzindo esse manejo, olha que manejo ali, né, da sessão e não da pessoa, né, para ajudá-la a se abrir. Porque as pessoas hoje não sabem também se abrir e falar das suas emoções. Complicado, hein? Antigamente a gente tinha os amigos que a gente podia fazer aquela terapia de conversar, tomar café com a amiga. Ai, uma delícia. E a gente perdeu um pouco, perdemos muito disso, valeu um pouco, perdemos muito. E isso era tão bom. Muito bom. E hoje a gente acaba buscando a figura do profissional, do psicólogo, que é melhor ainda, claro. Mas as pessoas... Você acredita que as pessoas estão com essas questões emocionais, até por falta desses diálogos, esses cafés com as amigas? Estão. Com os amigos, enfim, aquela bola, né, que o homem também ia depois
desse jogo de futebol, ficava ali um bate-papo com os amigos, fazia essa terapia coletiva. Sim, e agora, o que as pessoas fazem para se divertir? O que elas fazem para preencher o tempo delas? Tela. Né? Tela, comida. Comida, né? Você Não falou tem essas no questões início, do lazer, que é muito importante você também. falou no início aqui, né, não pude, porque me remeteu, né, acionou o meu gatilho também, né? Sim. Jogar bets na rua, jogar bola, tomar café, A gente era feliz fazer com pouco. bolo, né? Então, assim... Levar as coisas mais leves também, né? A gente tem vivido dias desafiadores. A gente falava também nos bastidores sobre a questão da correria. Todo mundo correndo, todo mundo acelerado, todo mundo tendo que trabalhar, sempre com pouco prazo. E a gente entra nesse ritmo acelerado e isso é muito ruim para as nossas emoções, para os nossos sentimentos e, consequentemente, as pessoas estão ficando cada dia mais doentes. E não só os pais que estão trabalhando muito, mas os filhos também. Sim, porque aí os pais trabalhando muito, eles querem fazer o quê? De certa forma, a compensação. O que não é errado, porque quando a gente ama, a gente sempre está querendo fazer uma compensação, uma reparação. Só que muitas vezes essas compensações e reparações só vêm na ordem que a gente chama, né, material e não afetiva. Então, assim, se vem no material e não vem na afetiva, o buraco vai continuar lá. Né? A fragilidade emocional vai continuar então, lá. Eu vou fazer uma pergunta bem profunda. Vamos lá. O que causa essa falta dessa emoção, dessa atenção dos pais em querer suprir de forma material e não esse calor humano, essa presença, essa emoção? Eu falo que é uma reação em cadeia, possivelmente a falta desses pais também, né? E eu falo assim que é multifatorial, Cris, por quê? Porque provavelmente esses pais também tiveram, né, pendências e estão apenas reproduzindo questões do ciclo familiar, né? Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com um autor que ele é o Bambambam, ele escreveu Inteligência Emocional, Daniel Goleman, né? Eu adoro, eu li alguns livros dele, Nossa, muito bom. Eu adoro ele. E o que ele vai falar? E olha, ele escreveu o livro lá em 1996, alguma coisa assim. Sim, nossa, eu li também. Foi mais ou menos nessa época que eu li o livro dele sobre inteligência emocional. E sabe o que ele vai falar? Que eu falo que aí deve virar a chave, né? De todo mundo. Ele vai falar assim que as pessoas sofrem do quê? De analfabetismo emocional. Exatamente. Se eu sou analfabeta, significa que eu não aprendi. Porque as emoções se aprendem. Mas onde se aprendem essas emoções? Né? Porque se aprende no nosso ambiente familiar. Então, e se a gente não aprendeu, tem uma ausência, tem uma deficiência, a gente vai replicar o que a gente aprendeu. Exatamente isso. Por isso que eu falo que aí a gente vai repetir os nossos ciclos, né, familiares, né? Então, tanto para bons como para mal. Então, assim, o que acontece? Se eu não tive, eu vou reproduzir. E também tem aquela reação inversa, né? Eu não tive, agora eu vou ter e vou dar o meu melhor para os meus filhos. E vou dar em excesso, que eu não tive, eu vou dar muito. Exatamente. Que eu acredito que a fase que a gente está vivendo hoje na nossa sociedade é muito isso. E aí eu sempre falo, né? Os dois polos são sempre perigosos, tanto o excesso como a falta. Sim. Né? Então, é exatamente isso que a gente vive na atualidade, né? Sim. Que vai gerar o quê? Que é fator de risco para o quê? Para os transtornos, né, mentais. Sim. A gente falou lá no início do programa sobre essa questão que é pouco comentada, é pouco falado sobre o suicídio. O que a gente pode fazer para a gente mudar essa realidade? Que pergunta difícil, né? Falar mais? Eu acho assim que... Trazer mais à luz tudo isso que pode acontecer, estar mais atento, ser mais empático. Porque assim, olha, eu falo assim que é difícil não em pensar no que você falou, tudo que você falou, eu acho que tudo tem que acontecer, sabe? Mas eu tô falando que é difícil nós conseguirmos chegar a isso, porque são tantas coisas, né, que precisaria mudar. Por exemplo, não falar sobre... porque é um assunto velado. Eu acredito que não, a gente tem que falar, a gente tem que abrir mais espaços para escuta. Sim.
né? Que eu acho que isso é sempre muito positivo, né? Quanto mais informação, Sim, melhor. Sim. Porque aí a gente tem conhecimento para poder aplicar aquilo nas situações. Se não é falado, e a gente tem uma sociedade hoje de muita desigualdade, em todos os sentidos, inclusive de informação e conhecimento, como que a sociedade vai lidar com isso sem saber? Uhum. Então, é cada vez mais desafiador. Sim, até vou fazer vou defender o Unividas, né, na figura aí da doutora Marinês. Vamos mandar um beijo para a doutora Marinês. Maravilhosa, um abraço, né? Tô com saudade de você, né? Mas assim, lá atrás o Unividas começou com essa proposta de abrir um espaço para escuta, mas também trabalhar a visão integral do ser humano, porque assim, a gente sabe que a saúde mental é importante, mas o ser humano ele é completo. Então, assim, o Unividas, quando começou o ano passado, foi justamente por conta, né, de ver a fragilidade emocional das pessoas, né, inclusive lá dentro mesmo, surgiu essa proposta. Eu sempre falo que a gente ainda está trabalhando, né, para melhorar nessa proposta. E tem sido assim, o último grupo que foi ministrado agora no primeiro semestre, uma das integrantes falou assim para mim: Ana, eu posso reprovar no Unividas? Eu quero estar aqui de novo. Porque eu quero estar aqui de novo. Só vou contextualizar, porque muitos ouvintes não sabem, né, o que é Unividas. Favor. Então, Unividas é um projeto. É um programa. Virou um programa dentro da Unifil que trabalha a saúde mental de forma integral com os seus colaboradores. Sim, na verdade, a Unividas, né, se tornou um programa de psicologia integrativa. Olha que legal. Né, onde nós temos ali vários cursos, né, integrados, vendo, né, tendo esse olhar para o ser humano de forma integral. Então, eles vão ali aprender sobre mente, corpo, espírito. Cada aula é uma vivência diferente. Olha que né? incrível. Então, assim, nessa visão integral, eles começam também a descobrir que eles precisam de tempo, que eles precisam cuidar também, né, da sua nutrição, que é um dos das vivências. Vai aprender que precisa cuidar da espiritualidade, né? Precisa cuidar da mente. Sim. Então, assim, eu falo assim, programas como esse, né? Eu falo assim que, ainda que seja uma fagulha pequena, tá mudando o contexto daquelas pessoas que estão ali, sabe? E das famílias daquelas pessoas. Exatamente. E tá fazendo, e tá surtindo resultado mesmo, que eu conheço algumas pessoas e já vi mudar os hábitos, é muito legal. Parabéns, né, mais uma vez para a doutora Marinês, para você que está à frente desse programa incrível, e também, né, outras empresas podem aprender como levar isso para suas empresas, né? E o quanto é importante, porque se toda empresa tivesse esse olhar, com certeza a sociedade vai mudar também com o tempo. A gente precisa buscar cada vez mais conhecimento. Por isso que a gente traz aqui nesse programa, cada dia mais também conhecimento para os nossos ouvintes, para que eles compreendam temas variados como esse sobre o Setembro Amarelo. E como é importante, quando a gente tem conhecimento, a gente sabe lidar melhor com as situações, com as nossas emoções, principalmente, que é o que a gente está tratando hoje aqui. Né? Bom, tem, dentro de todo esse contexto que você falou, qual o impacto positivo, né, da gente compartilhar também com pessoas que estão vivendo ou que viveram essas situações, histórias de superação? Eu acho que precisa ser compartilhado, né? Histórias de superação, gente, eu falo assim, olha, o ser humano, ele tem uma tendência negativa que é assim, se acontece 10 coisas boas num dia e acontece uma ruim, ele vai focar na ruim. Então, por que não disseminar aquilo que é bom? Nossa, olha, fulano de tal, você viu, superou algo assim, que foi uma catástrofe, uma tragédia na família, mas olha o poder de superação, olha o que ele está fazendo agora. Ninguém fala sobre isso, né? Mas ontem a gente estava conversando isso na minha empresa. Eu falei assim, você pode fazer 1 milhão de coisas boas.
se for uma coisa ruim, você vai focar na ruim. As pessoas vão ver aquela coisa, um ponto que você falhou, as pessoas vão falar. Porque a gente também é muito tendencioso ao negativo, mais do que o positivo. A gente precisa fomentar isso na nossa sociedade, na nossa vida, na nossa família, nos nossos amigos. Não é mesmo? Sabe aquela coisa assim, nossa, que legal, você superou, você tá bem. As pessoas precisam de viver mais isso. Parece que antigamente a gente vivia mais dessa forma. Tinha, né? Mais positividade, né? Parece que agora a gente está vivendo, né? Algo que, assim, parece que tudo é muito velado ou precisa responder, eu falo assim, ao estereótipo de sociedade. Sim. Você já percebeu que até quando a gente está descansando, a gente está preocupado com outras coisas? Com certeza, a gente fica se sentindo mal. Nossa, eu não posso descansar, eu tô com tanta coisa pra fazer. Sim. A gente se sente culpado de estar descansando. E a gente precisa criar esse hábito. Eu tô falando a gente precisa, eu mesma. Isso serve pra mim, eu sou a primeira pessoa. Não, mas eu falo isso porque parece que a gente é cobrado o tempo todo. E a gente se cobra. Acho que a gente entra... Provavelmente tem uma explicação na psicologia, porque a psicologia tem muitas explicações. Sim. Mas o fato da gente viver dessa forma, de entrar nesse círculo vicioso, a gente fica cada vez mais dentro desse esquema, dessa... Sim. E isso fica difícil até de sair, porque você fala, eu faço isso, por quê? Porque eu preciso, tô correndo, por quê? Porque preciso resolver algo. Mas e a gente fica em segundo plano sempre, pensando nas outras coisas e não pensa na gente. Mas e se a gente não estiver bem, quem vai cuidar da gente? Exatamente. E sabe uma coisa que você falou? Me levou a pensar uma questão aqui, né? Psicólogo tem dessas coisas de insights, né? Então, assim, olha que coisa interessante, né? Nós nos sentimos cobrados o tempo todo, né? Então, assim, o que eu penso disso? Eu penso que se a gente parar um pouquinho e a gente refletir sobre isso, a gente vai falar assim, não, mas eu posso, né, me aliviar, eu posso trabalhar essas questões e ter uma vida mais leve. Só que o problema é que aí o próprio círculo que a gente está, que acontece? Cobra isso da gente, certo? Sim. Se a gente é cobrado, a gente acaba cedendo, sabe por quê? Porque existe o que a gente chama de identificação. Então, se eu não parecer com aquele outro que também está fazendo isso, eu vou desenvolver em mim uma questão que eu vou falar assim, nossa, mas eu estou fora, né? Eu não estou atendendo esse padrão. Sim. Né? E aí vai gerar o quê? Frustração. Nossa, eu não sou igual a outra pessoa, olha, o outro está fazendo, eu não. Então é como se eu me sentisse rejeitado dessa sociedade. E como quebrar esse ciclo? Só pra gente encerrar, porque a gente já tá estourando nosso tempo, mas essa pessoa que tá triste, essa pessoa que tá vivendo uma situação delicada, tá se sentindo sozinha, qual seria a sua mensagem? Eu diria que tentar começar de novo, sabe? Começar a olhar para ela mesma, mesmo que ela não tenha vontade, começar a olhar para ela mesma. Se ela não tem vontade de nada, tenta procurar ajuda, porque mesmo que a pessoa fale, eu não estou com vontade de falar, não quero conversar, não quero fazer nada, precisa pelo menos sinalizar, ajuda, preciso de ajuda, não estou bem. Com essa frase, ela pode mudar a circunstância da vida dela, né? Sim. Né? E aí, assim, eu quero até deixar porque talvez as pessoas não saibam disso, tá? Que isso eu acho que é muito importante. Se você sabe de alguma pessoa que está em condição de risco eminente, gente, não adianta nem ligar para o CVV. Liga direto para o SAMU. O SAMU vai atender emergência nesse sentido. Olha que interessante, né? Bom saber, uma ótima informação. Ai, Ana, que delícia de bate-papo, esclarecedor, né? Obrigado por você ter compartilhado aí todo o seu conhecimento. Obrigado mais uma vez pela sua presença no nosso programa. Que Deus continue te abençoando, usando a sua vida. Sei que você faz isso com muito amor, com muito propósito. E com certeza você tem salvado vidas também, através da sua escuta lá no seu consultório e por onde você passa. Obrigada, Cris. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá? E se eu puder deixar uma frase, eu diria uma frase do Jung, né? Diante de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Cabe muito mais a presença, o afeto, do que a fala. Que lindo.
Bom, chegamos ao final de mais um programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Que programa maravilhoso, esclarecedor. E se você perdeu algum detalhe e quer ouvir novamente, não tem problema. Daqui a pouquinho disponível também no nosso canal do YouTube, com som e imagem para você. Continue sintonizado com a gente agora. Você fica com o Rádio Show com o Cristiano Pereira, trazendo aquelas músicas maravilhosas e muita informação para o seu sábado. Agradeço a sua companhia e até o próximo Mulheres na Paiquerê 91,7. E como você já sabe, aqui a informação que acolhe e o conteúdo que transforma. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Todo sábado, à 13h na Paiquerê, nosso encontro marcado no programa Mulheres na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldes. A cada semana, um bate-papo com uma ou mais convidadas especiais. Acompanhe a programação do Mulheres pelo nosso Instagram, @paiquerê917. Os programas ficam à sua disposição no canal da Paiquerê 91,7, no YouTube.